Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos ouvir a palavra de Deus. Te convido para que você fique aqui conosco e todos os dias possamos crescer na fé, tá bem? Do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Eu te convido, vai lá, pega a sua Bíblia ou então a sua liturgia diária e acompanhe a leitura da palavra de Deus de hoje, porque ela é muito importante para o crescimento da fé. E aqui você sabe que todos os dias nós estamos fazendo isso. Esse mês de setembro é o mês dedicado à palavra de Deus e eu te desafio a todos os dias a ler a palavra de Deus, tá bem? Que Deus abençoe e eu espero que esse propósito possa ser cumprido e você se apaixone cada vez mais pela palavra do nosso Senhor, que é aquela que nos é dita todos os santos dias. Vamos então ao Evangelho, mais uma vez eu quero dizer, o Evangelho de São Marcos, tá bem? Capítulo 7, dos versículos 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Ouviu a palavra? Olha só que interessante, aquilo que o Padre sempre fala para todos vocês, né? Nós somos chamados a ouvir aquilo que tem o nosso Senhor para nos dizer. E hoje, de modo especial, Jesus está nessa região aqui do Mar da Galileia, ali na região de Tiro e de Sidônia, e ali levaram para ele esse homem surdo, que falava com dificuldade. Para que nós possamos falar, nós temos que escutar. E é importante que a gente compreenda isso porque a palavra que nós falamos é aquela que nós escutamos. Então precisamos deixar com que entre pelos nossos ouvidos para sair pela nossa boca. Ouvir mais e falar menos. Interessante isso, né? Então, só para que a gente vá se habituando sobre isso. Esse homem, então, era surdo e falava com muita dificuldade. Pediram para que Jesus impusesse as suas mãos sobre ele. O nosso Senhor é aquele que tem o poder, né, de curar a cada um de nós. E aqui, então, ele faz isso. E olha como é que vai ser a sequência desta imposição das mãos do nosso Senhor sobre esse homem. Jesus pega o homem e tira da multidão, porque tinha muita gente ao redor. Ele sai da multidão, ou seja, aquele barulho, aquela confusão, aquela realidade que ali estava, Jesus tira esse homem daquilo. Em seguida, coloca os dedos nos seus ouvidos. Ou seja, é aqui que nós precisamos começar a deixar com que Deus entre em nós, pelos ouvidos. Ele cospe. Por que isso? Porque vamos retornar lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, para que Deus faça a humanidade, no momento que é criado a humanidade, Deus com a saliva, né? Ele sopra, melhor dizendo, sopra o ar no homem e na mulher para que eles possam ter vida. E assim, o hálito, que é aquele ruá que aparece lá no Antigo Testamento, agora em Nosso Senhor é pela sua saliva. Ou seja, na saliva de Jesus, esse ruá é feito novamente. Esse homem volta a ouvir. E aí então, na sequência, o que acontece? Ele olha para o céu, suspira e diz, Éfata, que quer dizer abra-te. Ou seja, aquele exato momento, nosso Senhor Jesus dá a esse homem novamente o poder de ouvir a voz de Deus. E é isso que nós somos chamados também. Muitos de nós, mesmo escutando fisicamente, nós somos surdos, porque não estamos ouvindo Deus. Ouvindo Deus.
aquilo que Deus tem para nos falar. Se nós voltarmos também no Antigo Testamento, vamos prestar atenção e vamos entender isso. O que Deus pede para Adão e Eva? Não façam isso. E eles vão lá e desobedecem, eles não escutam a voz de Deus. E entra na humanidade o pecado. E aqui de novo, esse homem recebe esse abra-te. Ou seja, Deus, o nosso Senhor Jesus, dá a esse homem de novo a graça de ouvir a palavra de Deus. Ouvir Deus falando. Abra-te. A boca de Jesus que fala e esse homem ouve. Rompe a surdez dele e ele escuta novamente. E aí na sequência, né? Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Isso que é importante que nós compreendamos. Quanto mais nós deixamos com que a palavra de Deus entre em nós, mais nós vamos falando sem dificuldade. Falando sem dificuldade. Porque nós estamos escutando aquilo que Deus está nos dizendo. E isso é extremamente importante. Por isso que eu te convido todos os dias aqui a escutar essa palavra, a escutar aquilo que Deus tem para nos dizer, a escutar aquilo que Deus fala com cada um de nós, porque Ele fala constantemente. E eu quero terminar esse nosso vídeo de hoje te perguntando, o que Deus tem falado para você? Você tem escutado mesmo a palavra de Deus? Você tem deixado Deus entrar pelos teus ouvidos? Porque o primeiro mandamento da lei de Deus é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Ama, Senhor, a Deus de todo o teu coração. Ouve, Israel. Nós somos chamados a ouvir, porque Ele vai falar conosco. Ele fala conosco constantemente. E o que Deus tem falado para você? Você tem prestado atenção na voz de Deus, naquilo que Deus está dizendo? E hoje, então, Ele está te dando a oportunidade de você ouvi-lo. Abra-te. Abra os teus ouvidos e deixe Deus falar com você. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e que a palavra possa ser luz para você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.